Olá, meu nome é Henrique Laureano, eu trabalho na área de modelagem estatística e a minha dissertação de mestrado é sobre a modelagem da função de incidência acumulada de dados de risco competitivo agrupados. Esse tipo de dado ele é definido por duas características principais: a presença de clusters, isto é, grupos cujos elementos apresentam algum tipo de dependência, como por exemplo numa família, e o fato de nós termos causas competindo por alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser desde a falha de um componente eletrônico ou industrial, até a ocorrência ou cura de uma doença, ou até mesmo o progresso do estado clínico de algum paciente. Independente da aplicação, esse dado ele aparece sempre com a mesma estrutura. A gente tem grupos ou clusters, dentro deles elementos ou indivíduos, e para cada um deles a gente tem um acompanhamento numa certa janela de tempo sobre o que aconteceu com se esse evento aconteceu por uma das causas de interesse ou não, e o tempo correspondente. E o que a gente faz com esse tipo de dado? A gente modela a probabilidade de cada uma daquelas causas ao longo do tempo e levando em consideração aquela dependência intragrupo. A gente faz isso em termos da função de incidência acumulada. E, como resultado da nossa modelagem, uma das maneiras que a gente tem de como apresentar esses resultados é construindo essas funções de incidência acumulada para cada curva, como apresentado nessa figura. A nossa principal aplicação nessa dissertação é num estudo da incidência de câncer em gêmeos, onde um fator-chave é o estudo da dependência intrafamiliar, que nos ajuda que reflete desde a hereditariedade de doenças, que nesse caso as causas, até nos permite estudar o impacto de efeitos ambientais comuns aos gêmeos, como por exemplo o efeito parental. Entre os principais desafios nessa dissertação, nesse trabalho, tem esses pontos elencados aqui. Como foi visto no primeiro slide, a estrutura desse dado é muito simples. A gente só sabe se o evento aconteceu ou não e a gente tem o tempo. E a partir disso a gente tem que ser capaz de construir as curvas de função de incidência para cada causa e acomodar de maneira adequada a dependência intrafamiliar, que pode acontecer de diferentes maneiras. Bem, esse trabalho aqui ele só é possível graças ao Programa de Pós-Graduação de Métodos Numéricos em Engenharia da Universidade Federal do Paraná e graças ao apoio financeiro da CAPES. Esse é um trabalho conjunto ao meu orientador, o professor Wagner, e ao meu co-orientador, o professor Paulo Justiniano. Obrigado.